Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Cuidado! Por isso que a palavra de Deus nos orienta a combater o bom combate e esse combate da fé. Por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, também os apóstolos, orientaram os irmãos que são membros que formam a igreja sobre a prudência, a ter cuidado na doutrina, a se manter na doutrina de Cristo, a observar os que estão entre nós pregando, revelando, trazendo ensino, instrução, visão que diz que é de Deus. Por isso que os apóstolos advertiram sempre os irmãos a observar se eles estão verdadeiramente trazendo a doutrina de Cristo. Por isso que Cristo estava sempre advertindo os seus discípulos a ser cuidadoso, a ser prudente, estar guardando e praticando a palavra dele, a ter cuidado com os falsos mestres, falsos profetas que estão no nosso meio, como se fossem pastores enviados de Deus. Por isso que Jesus sempre advertiu os seus discípulos, dizendo para perseverar, para ser prudente, para ter cuidado. Todo esse cuidado é com a fé, com o entendimento, pela transformação que já recebemos em Cristo. Nós devemos ser prudentes para andar por essa transformação do entendimento, dentro da verdade, na fé principiada na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, no que Cristo ensinou, guardando e crendo nas boas novas, no Evangelho, no que Ele nos informa, na esperança que Ele nos traz, para onde Ele nos leva para alcançar a vida com Deus. O Evangelho é uma informação que nós temos que ser prudentes a se manter, se conduzindo na vida com Deus e para Deus, pela informação do Evangelho, para onde Ele nos direciona, para onde Ele nos mostra, aonde Ele nos leva a ir, pela esperança, pela promessa, pelo ato de amor, de graça, de misericórdia de Deus. O Evangelho nos informa isso. E nós temos que ser prudentes a estar no Evangelho, a não apostatar e não se desviar do Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos na cidade de Corintos, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 1 e 2, olha a advertência que Paulo dá aos coríntios. Está lá na primeira carta de Paulo, capítulo 15, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Peço a sua atenção para a leitura da palavra e que você examine o que a palavra está nos ensinando e nos advertindo. Observe o que a palavra nos ensina. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 1 e o 2. Vamos ler, para depois a gente entender o que leu e receber o ensino. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Fizemos a leitura, mas você não alcançou ainda o que a palavra está nos ensinando e advertindo. Por quê? Porque não é só ler, é examinar o que leu. E o pregador tem que aplicar o que ele leu
pelo que está nos advertindo e nos ensinando a palavra. Esse é o dever do pregador. Não é criar o sensacionalismo, nem falar do que ele entende. O pregador tem que pregar a palavra, pela palavra, na palavra, não desviando dela. E nós temos que ser prudentes e analisar isso, para ver quem está pregando verdadeiramente dentro da palavra, a doutrina de Cristo. Se alguém não se mantém fiel à doutrina de Cristo e prevarica, adicionando outras coisas, subtraindo, manipulando a palavra, adicionando, criando coisas na palavra, saia dessa direção, porque esse homem não está sendo trabalhado por Deus para vos levar ao ensinamento. É a Bíblia que nos ensina isso. Todo aquele que prevarica, prevaricar é não se manter firme nem fiel à doutrina de Cristo. Prevaricar é misturar com outras coisas a doutrina de Cristo. Todo pregador, todo pastor, todo profeta, todo, seja lá quem for que diz que é homem de Deus para pregar a palavra, se ele não se manter fiel, compromissado, ministrando a doutrina de Cristo, somente ela, se ele criar outros conceitos e adicionar, misturar e trazer alguma outra coisa fora a doutrina, esse já não está sendo dirigido por Deus. Não tenha Deus, aparta-te deles, não receba a instrução dele. A palavra nos ensina isso. Se você quer ser prudente, a andar numa vida verdadeira com Deus, passe a seguir e a ser praticante e a colocar o seu entendimento, a sua direção, a sua vida dentro da condução do entendimento da palavra. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao 10, porque não tem capítulo. João vai, inspirado por Deus ali, que é a palavra de Deus, vai nos advertir. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se alguém está te ensinando alguma coisa e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não fique atrás dessas visões, dessas revelações, dessas doutrinas, desses pregadores, desses profetas, desses teólogos. Saia daí. Você é chamado para ser submisso, fiel a Cristo pela doutrina dele. Se alguém não prega, esse alguém não está te levando à direção de Deus. Cuidado. Então, meus amados irmãos, é muita investida do diabo. Nós temos que ser prudentes para não se desviar da verdadeira direção para Deus, da fé, da esperança, da promessa da vida eterna. Muitos estão desviados e não sabem. Mas, irmão Wellington, como é que eu me desvio quando você já não está sendo instruído pela doutrina? Quando você está vivendo uma vida para Deus sem o entendimento de Deus, sem estar sendo instruído, doutrinado, guiado, ensinado pela palavra, você está fora. Você está reprovado da fé. Você está desviado da fé. Você tem que ser prudente e conhecer a doutrina e observar a quem está instruindo no vosso meio, em vossas congregação. Quem está instruindo você não é a pessoa, é o que ele está te instruindo, no que você está sendo formado, porque vida com Deus, andar com Deus, comunhão com Deus, estar na presença de Deus, não é questão de você estar dentro de nenhuma instituição religiosa ou local igreja. É você estar na doutrina, na palavra, que é isso que vai te levar a andar na salvação. Cuida de ti da doutrina. É isso que te leva a andar na salvação. Paulo vai dizer isso a Timóteo, primeira carta, 4,16. Então, o próprio Jesus, todos os apóstolos, o cuidado deles, a preocupação era em chamar os cristãos para a responsabilidade e a prudência para que estivessem na doutrina, analisando ela, conhecendo ela e vigiando com ela, com aqueles que estavam pregando no meio deles. Se não fosse a doutrina, eles eram orientados a não seguir, a não se conduzir, a apartar-se dos tais, não fazer parte desses grupos
que estão sendo instruídos por conceitos do homens e não de Cristo, não na doutrina. O próprio apóstolo Paulo, Pedro, todos eles foram muito atuantes nesse ponto, nesse assunto, nessa questão. Os apóstolos estavam sempre advertindo os irmãos sobre os falsos profetas, sobre o engano dos homens, sobre os ventos de doutrinas, sobre o evangelho anátema, sobre heresias de perdição, sobre a falsificação da palavra, sobre aqueles que diziam que eram de Deus, mas não estavam a serviço do reino, porque não estavam compromissados com Cristo, pregando a doutrina de Cristo. A igreja de Cristo, os irmãos que são membros que formam essa igreja, foi advertido tanto por Cristo e pelos apóstolos a ter uma vida prudente, dentro do entendimento, para não se perder, porque o homem se perde de Deus, o homem perde a comunhão com Deus, o homem se afasta de Deus. Não é só se ele se prostituir, não é só se ele for novamente beber, fumar, roubar e matar. Você acredita que não é isso que afasta o homem de Deus? O mais perigoso que leva o homem a apartar-se de Deus, que a Bíblia fala, não é beber, nem roubar, nem matar, nem fumar. Não estou dizendo que tem que fazer isso, que isso não é pecado. É pecado. Se a pessoa persistir nessa prática, se não se converter e persistir e escolher continuar nesse caminho, ele não tem comunhão com Deus, porque ele está vivendo nas trevas. E quem vive nas trevas está fora da luz. E quem está na luz não vive mais a prática das trevas. Está entendendo isso? Mas o que eu quero que você entenda é que tem muita gente mais preocupada. Eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu vivo da igreja para casa, de casa para a igreja. Eu sou religioso, eu sou praticante, eu estou na igreja cumprindo o que o pastor manda, vivendo a obra, a devoção, a prática de igreja. Mas será que tu está sendo conduzido na doutrina de Cristo dentro dessa igreja? Porque você pode estar numa religião, pode estar numa igreja, pode ser devoto, caridoso, praticante de obra religiosa e está apartado de Cristo e está com a tua vida perdida, mesmo dentro de igreja, mesmo sendo religioso, mesmo sendo devoto e praticante na vida do bem dentro da religião. Porque tem muita gente mais preocupado com o comer e o beber, o se vestir, do que com o conhecimento na doutrina. E eu acho interessante que Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A Bíblia vai dizer que muitos vão apostatar da fé, não é porque estão bebendo, não é porque estão fumando, não é porque estão se prostituindo, não é porque vão matar e roubar. Muitos vão apostatar da fé seguindo doutrina de demônios. Muitos estão reprovados da fé porque estão vivendo o evangelho anátema. Será que você tem sido prudente com esse detalhe? Será que você também tem sido prudente com essa situação? Buscando o entendimento de Deus para saber qual é a direção que você deve andar para uma vida de agradar a Deus? Ou você está vivendo uma vida de fé em Deus na direção do homem, da religião, da igreja, do que você acha que é certo? Meu amigo, tanto matar, tanto se prostituir, tanto a vida fora do entendimento de Deus, tira o homem da comunhão com Deus. Hoje, dentro das igrejas, o que se prega mais é o quê? Olhe, prostituição é pecado, leva para o inferno. Cuidado, não beba. Olhe, cuidado com essa roupa, cuidado com a maquiagem. E o povo na igreja mais desviado do que os do mundo, porque estão mais perdidos, mais sem entendimento do que as pessoas que não estão dentro de igreja. A maioria, não estou generalizando, mas a maioria do povo, da multidão nesse mundo que estão dentro das religiões, dentro das igrejas, seja evangélica, católica, espírita, qual for o segmento religioso, estão mais perdidos do que as pessoas que não são religiosas. Porque elas entendem que são de Deus, porque não mata, não bebe, não rouba, não fuma, nem se prostitui. Vive uma vida do bem na religião.
mas estão tão perdidas quanto as que matam, bebem, roubam, fumam e se prostituem. Por quê? Porque estão sem o entendimento de Deus. Estão vivendo dentro de uma prática religiosa que não é o Evangelho, que não é a doutrina de Cristo, que não é o caminho que Deus orienta o homem a seguir, que não é por onde o homem encontra Deus. Estão mais perdidos do que os que estão lá fora das religiões, né? Porque todos estão fora da presença de Deus. Estar dentro de igreja não significa estar na presença de Deus. Ser de religião não significa ser de Deus. Quem é de Deus, quem está na presença de Deus, é quem está na palavra, é quem está em Cristo, é quem está na doutrina de Cristo. E agora eu vou te mostrar o que Paulo vai dizer aqui. Olha a importância de você cuidar da tua fé. Você está mais preocupado em viver a sua vida do bem, de santidade? Ah, porque eu não bebo, eu não roubo, eu não visto assim, eu não uso isso, eu não uso maquiagem, eu não uso brinco, eu estou na religião. Você pode estar tão perdido quanto aquele lá fora. Se você não tiver cuidado da doutrina e viver essa formalidade religiosa dentro de usos e costumes, você está mais perdido do que os que não são religiosos. Cuidado. Porque o caminho da salvação é o entendimento na verdade do Evangelho. Não é a vida dentro das obrigações da igreja. Vou repetir para você aprender. O caminho da salvação é você andar com o entendimento na verdade do Evangelho. Não é você andar com a devoção dentro de igreja, praticando e vivendo formalidade. O salvo, ele é iluminado aqui, ele é transformado aqui. Ele vive uma vida nova no entendimento, não é na religião, na formalidade. E vou te mostrar isso aqui. Você pode ser o maior religioso, o mais santo, como os fariseus eram, achavam, né, que eram. Você pode ser o religioso mais radical do mundo, como é os muçulmanos. São radicais. Matam aqueles que não se aderem, que não se enquadram na religião. Se explodem em nome da fé. Se privam, se flagelam em nome da fé. Tem algum grupo religioso mais radical do que o islamismo? Então você pode ser o religioso mais radical do mundo. Mas se você não tiver o entendimento, não tiver andando na verdade do Evangelho, toda a tua devoção, escravidão e sacrifício religioso é vã. Tu estás reprovado de Deus. Vida com Deus, andar no caminho da salvação, é questão do entendimento. Não é questão de usos e costumes. Não é questão de guardar a obrigação da igreja. Não é questão de se manter robotizado dentro da formalidade que a igreja manda viver, se vestir, comer, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que andar assim. Está entendendo isso? Vida com Deus é questão de entendimento, você andar pela verdade do Evangelho na doutrina de Cristo. Vida com Deus não é questão de formalidade religiosa. Você andar dentro de usos e costumes, de prática e de devoção em nenhuma igreja ou religião. Vida com Deus não é isso. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai advertir aqui os irmãos na igreja de Corintos, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. O Evangelho. E é o de Cristo, tá? Não é esses aí que estão pregando, não. Paulo vai dizer: eu informo a vocês o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual vocês receberam, no qual vocês permanecem. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiver, como eu vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Por quê? Crer em vão. É você ouvir, receber e não andar por ele. E passar a ser moldado, formado por outro conceito que não é o Evangelho. Logo, essa fé em Jesus é vã. É o que muitos estão vivendo. Crendo em Jesus, ouvindo a mensagem do Evangelho, mas vão ser membro de instituição religiosa. Estão servindo
dentro da instrução, não do evangelho, mas na doutrina do homem, na doutrina de igreja, no que o homem determina, e não estão sendo devotos e praticantes a Cristo, vivendo a doutrina de Cristo, andando pela direção do evangelho. Isso aí é crer em vão. Por isso que Paulo vai dizer, se é que vocês não creram em vão. Não adianta vocês dizer que creem em Jesus, dizer que é de Jesus, dizer que crê que Jesus morreu por vocês, e está andando em outro conceito de fé. Está sendo instruído dentro de outros princípios, que não é o do evangelho. Do que adianta você dizer que crê em Jesus, que ele é o teu salvador, mas tu está sendo ensinado que tem que guardar o sábado para ser salvo, tem que estar dentro de uma instituição, igreja, religião, para ser salvo, tem que cumprir ritual de batismo, dar dízimo para ser salvo. Do que adianta tu dizer que crê em Jesus? Logo, tu creste em Jesus, essa tua fé é vã. Por quê? Porque isso não é o que o evangelho ensina. Você não está sendo instruído, formado, conduzido no evangelho. Isso não condiz com o evangelho. E Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios 4, versículo 17 e 18. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não ande mais como também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. No seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, separados da vida de Deus. Não é porque estão bebendo, estão se prostituindo, estão ali, aqui e acolá. É porque estão com o entendimento entenebrecido, separados da vida de Deus, pela ignorância e a dureza do coração, por não ter o conhecimento da verdade, e muitos conhecem e endurecem o coração para ela, não se converte e não se dirige pela verdade. A dureza do coração, não aceitam a verdade, escolheram viver nas suas obras, nas suas instituições, na sua devoção, na sua tradição, no seu caminho que entende que é o de Deus, não aceitam a correção da palavra, a dureza do coração, o entendimento entenebrecido e a ignorância por não conhecer a verdade do evangelho, não por falta de oportunidade, mas porque desprezam. É isso que Deus vai dizer, usando o profeta Oséias: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, o entendimento, porque desprezaram. Quando você despreza o conhecimento de Deus, você vive separado da vida com Ele. Eu sempre digo isso a todos e sempre vou ministrar isso. Vida com Deus não é questão de formalidade religiosa. Vida com Deus é questão de entendimento. Só se anda com Deus conhecendo a Ele, conhecendo o caminho dEle, conhecendo a direção para Ele. Não se anda com Deus dentro de uma fé religiosa, dentro de crendices, dentro de práticas e devoções à formalidade religiosa. Não é essa a comunhão, não é esse o caminho para Deus. É a palavra, é o entendimento, é o conhecimento, é você ser dirigido no sentido da palavra que conduz você a Deus, não é na direção de igreja, de religião, de homens. E Paulo vai dizer, olha, esse evangelho, irmãos, que eu preguei a vocês, vocês receberam ele, amém. Vocês creram nele, amém. Agora, vocês só serão salvos. Vocês só serão salvos. Ei, Paulo está dizendo isso aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado e informado a vocês, o qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele. Aonde? No evangelho. O evangelho é Cristo, irmão.
O Evangelho é a doutrina de Cristo. O Evangelho é o ensino de Cristo. O Evangelho é a esperança de Cristo. O Evangelho é as promessas de Cristo. Aonde você está permanecendo? Aonde você está? Quem está te conduzindo? Quem está te instruindo? Por onde você está sendo ensinado? Aonde está a tua esperança? Aonde estás firmando a tua fé? É no que o Evangelho informa? Ou é na vida de igreja? No que você vive e pratica? Nos rituais e cultos e cerimoniais dentro de igreja? Tua vida está sendo formada, conduzida em qual sentido? No sentido da palavra de Cristo, o Evangelho, ou no sentido da vida de igreja, dentro dos conceitos religiosos? Me diga isso. Aliás, não diga a mim não. Responda para você mesmo. Questione-se. Use o senso crítico. Examine-se na fé para ver se você permanece ou se não foi reprovado. O próprio Paulo vai dizer isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai advertir os irmãos sobre isso, para que os irmãos fossem prudentes, examinassem a sua fé, para ver se estava no Evangelho, ou então já tinham sido reprovados. Eu peço a você também, essa vida religiosa que tu vive, esse sacrifício, essas tarefas, essas obrigações, esses rituais de culto, esses movimentos que tu está vivendo dentro da igreja. Eu pergunto a você, examina, para ver se isso é o Evangelho, para ver se o Evangelho ensina isso, para ver se Jesus ensinou isso, que você está vivendo, praticando, sendo instruído, aprendendo e sendo devoto dentro da tua religião. Se isso que tu estás recebendo, se essa instrução, se essa doutrina, se esse ensino, para você viver dentro de uma fé em Deus, com esse conjunto de princípios, analisa se é do Evangelho. Analisa se isso condiz com o Evangelho. Os homens estão pregando aí muitas coisas, irmão. É tanta doutrina, é tanta visão, é tanta revelação, é tanto ensinamento de Deus, é tanto homens por aí levantando-se com doutrina nova, com visão nova, com ensino, dizendo que Deus está usando, que Deus mandou falar, que Deus mandou entregar, que Deus mandou revelar. É tanta coisa, irmão. E nós, cristãos, discípulos de Cristo, para estar em Cristo verdadeiramente, para ser prudente, precisamos analisar a doutrina para estar nela, porque fazendo isso, permanecemos no caminho da salvação e não somos reprovados. Não seremos levados por esses ventos de doutrina. Não seremos negócio dos homens que estão por aí, usando o povo sem entendimento para levantar seus impérios, seus negócios. Não seremos apostatados da fé, seguindo doutrina de demônios, quando nós estamos sendo prudentes, analisando a doutrina de Cristo para se manter nela. Nós não seremos levados dentro de heresia de perdição, formada por doutores, teólogos, homens que dizem sábio nas Escrituras, que estão estabelecendo e formulando doutrinas heréticas, ensinamentos heréticos. Meus irmãos, quantos homens estão surgindo agora, nesse momento, levantando o ensino? Eu estava ontem aqui no Face, olhando os vídeos desses profetas, desses pregadores, desses teólogos, e tinha um pregador, um conhecedor das Escrituras, dizendo, ensinando, pregando na igreja. Ele estava na igreja dele, tinha bem uns 200 membros lá, e olha o que ele estava pregando. Ele disse que a morte de Jesus não foi para nós, foi só para os judeus. Jesus não derramou o sangue dele pela humanidade, foi só para os judeus. Olha que heresia. E tem gente seguindo esse homem. O Evangelho ensina isso? Não! Isso não é o Evangelho. Jesus não ensinou isso. Isso são os homens levantados, inspirados por Satanás, para deturpar a verdade do Evangelho.
para privar o povo da verdade por onde serão salvos e libertos. O diabo tem levantado muitos homens com títulos de doutor, teólogos, mestre nas escrituras, no grego, no hebraico, no aramaico. Surgiu há pouco tempo aí um teólogo, conhecedor do hebraico, do aramaico e do hebraico e do grego, dizendo ao povo que não é para clamar o nome de Jesus, que Jesus é um demônio. Quantos irmãos não se perturbaram com isso? Nem fala mais o nome de Jesus com medo, porque eles são levados por esses ventos de doutrina. Eles não estão firmados na palavra. Não porque Jesus é o nome de um deus pagão, do catolicismo romano, porque é um porco, é um demônio, é não sei o quê, porque no grego não tem Jesus. Meu amigo, Jesus, traduzido para nós, o grego, Jesus, que traduzido para nós foi Jesus. Não é nenhum demônio de religião católica romana, não. Não é nenhum Deus pagão, não. Eu continuo clamando Jesus, o Filho de Deus, aquele que a Bíblia revela para os judeus, para os gregos, para os homens lá, é Yeshua, Jesus. Para nós é Jesus, dentro da tradução do nosso português. Não tem nada a ver, isso não vai nos tirar da esperança, da fé, porque eu não estou clamando nenhum Jesus, nem nenhuma entidade de nenhuma instituição religiosa. O Jesus que eu clamo não é nenhum demônio. O Jesus que eu clamo é aquele que a Bíblia revela, veio enviado do Pai, nascido do ventre de Maria, que morreu e foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu e fez a promessa que voltaria para buscar aqueles que estão crendo nele. Esse é o Jesus que eu creio, que eu clamo, que eu invoco, que eu tenho a minha fé, confiança e esperança, e estou aguardando ele. Não é nenhum Deus pagão, não é nenhuma entidade demoníaca, é Deus verdadeiro, é o Salvador da minha alma e da humanidade. Não é só o Salvador dos judeus. Meu irmão, vamos despertar. É muita gente sendo confundida com esses ventos de doutrina. Doutrina de demônios. Tem uma tal de uma doutrina aí, da escatologia consumada, pervertendo o entendimento dos irmãos, ensinando os irmãos que a Bíblia já está tudo consumado nela, não tem mais nada a se cumprir, que Jesus já veio, que já houve o arrebatamento, que já teve a ressurreição, já estão vivendo a eternidade, que não tem mais juízo, que não tem isso. Meus irmãos, saiam desses ventos de doutrina, dessas doutrinas de demônios. Aí vem agora pregadores com a pregação de uma graça libertina. Vem outros dizendo que tem que guardar a lei. Outro diz não, é só pela graça. E traz confusão. É muita confusão doutrinária. Você tem que buscar iluminar o seu entendimento com a luz de Deus. A luz de Deus é Jesus, é a doutrina, é o evangelho. Não deixa sua mente voltada, nem cativa, nem aberta para o que esses homens estão ensinando. Vá ser conduzido, iluminado, instruído, esclarecido com a verdade de Cristo, o evangelho. É isso que Paulo estava dizendo aos irmãos. Cuidado com esses que se levantam trazendo outro conceito, outra doutrina que não condiz com o evangelho. Não receba. E Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, da sua primeira carta: se vocês não permanecerem nesse evangelho que eu tenho pregado, por quê? Porque vai vir gente aí pregando outro. Vai vir gente aí com outra ideia, com outros conceitos de Deus. Vai vir gente aí trazendo outra doutrina, dizendo que é profeta, que é mestre, que é pastor, que é ungido, que é de Deus. Cuidado! Vocês têm que olhar para a doutrina, não é para nenhum homem que diz que é isso ou aquilo outro. É a doutrina que vocês têm que estar firmados e ser prudente. É isso que vai salvar, que vai manter vocês no caminho da salvação. É aí que vocês vão estar alicerçados na rocha. E venha o que vier, não vai combater, aliás, vai combater
pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. Por quê? Porque nós estamos na rocha. A casa não cai porque está firmada na rocha. Essa rocha é Cristo, a palavra dele, a doutrina dele, o evangelho dele. Por isso que tem muitos que já foram levados por vento de doutrina, já desviaram da fé, estão vivendo o evangelho anátema, estão sendo negócio de homem, estão vivendo uma vida de adoração vã. Por quê? Porque não estão no evangelho, não têm entendimento, são meninos levados por ventos de doutrinas. Qualquer um que chega e diz, Deus mandou dizer, eita que Deus está revelando, eita que Deus está me usando. O povo se deixa levar, não são prudentes. Por isso que Jesus vai dizer, sejam sempre como a pomba, mas sejam prudentes como serpente. Não sejam meninos. Chega alguém para falar para um irmão, olha, porque Deus está dizendo assim, assim, assim. Tem muitos irmãos que começam logo a chorar. Ai, papai, fala, papai. Oh, papai, é verdade, é verdade. É verdade que nada, irmão. Não abaixa a cabeça não, irmão. Não chora não, irmão. Olha no olho do profeta que disse que está trazendo revelação de Deus. Fica firme e seja mais atento a ouvir. Não se deixa levar pela emoção. Vai ouvir o que ele vem te pregar e depois analisa com a palavra. Profeta mentiroso que quer levar o povo à emoção. Aliás, não. Quer levar, não. Tem levado. A multidão está levada dentro da emoção. Nesses locais aí, onde se congregam. É movimento, é muito choro, é muito grito, é muito reteté, é muito prá, é muita coisa. E o povo perdido do entendimento. Não tem um prudente que esteja ali analisando para questionar, para reprovar. Todo mundo é levado dentro desse movimento. Enquanto a palavra de Deus vai nos advertir, temos que ser prudentes. Temos que ter cuidado com aquilo que está sendo pregado que diz que é de Deus. Se não estiver dentro do evangelho de Cristo, seja quem for o homem, qual for a religião, qual for a igreja, não é de Deus. Porque ser de Deus é estar na doutrina, é estar no evangelho, é estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Porque dizer que é de Cristo, o mundo diz, todo mundo diz. Dizer que é a igreja de Deus, todo mundo diz, todos os líderes diz. Mas a Bíblia diz quem é de Deus é quem está na palavra. Se é de Deus, tem que ter compromisso com a palavra. Se é de Deus, tem que estar submisso à palavra. Se é de Deus, tem que pregar a palavra. Vai olhar o que aqui estão pregando dentro dessas muitas igrejas. Vai olhar qual é o ensino das religiões. Vai olhar onde é que o povo está sendo submisso e edificando sua fé. Se é em Cristo, na doutrina dele, ou se é dentro da igreja, naquilo que os homens determinam como de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, irmão, sejam prudentes. Tem mais gente preocupada com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua maquiagem, não pode usar. Tem mais gente preocupada, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo. Está esquecendo de analisar a verdade do evangelho para conhecer o caminho, a direção de Deus. Não é estar dentro de uma igreja julgando os outros, que não é religioso igual a você. Ah, porque eu sou religioso, eu sou da igreja. Eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Aquele ali está perdido, aquele é do diabo. Aquele vai para o inferno porque está roubando, está matando, está estuprando, está se prostituindo. Aquele não é de Deus. Eu sou. Por quê? Porque eu estou na igreja. Você está tão perdido quanto aquele que está lá naquela vida profana. Você dentro de uma igreja, se não tiver na doutrina de Cristo, se não tiver com entendimento em Cristo, na palavra dele, você está tão perdido quanto aqueles. Porque o alicerce, o fundamento para o homem estar firme na salvação, não é ele ser religioso de nenhuma igreja. É ele estar em Cristo e a palavra de Cristo está nele. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Analise o teu conceito. Analise o que tu está sendo instruído. Analise o ensinamento que tu recebe. Analisa a vida de fé que tu está vivendo. Analisa o entendimento que tu tem da vida com Deus para ver se condiz com o evangelho. Porque se não condiz com o evangelho, tu não é dele.
tu não estás em Deus. Tu estás reprovado na fé. Essa tua fé não te leva a Deus. Não é a tua fé de crendice e de vida de igreja. É a tua fé no Evangelho, na verdade de Cristo. Na verdade que é Cristo, o que ele ensinou, a doutrina dele. Ser de Deus não é estar dentro de uma igreja, viver uma vida devota às obrigações, às tarefas, às ordenanças, viver a formalidade de usos e costumes de igreja. Ser de Deus é estar em Cristo, vivendo a sua vida de regra de fé e prática, devoto, praticante, a doutrina de Cristo. Isso é ser de Deus. Então tenha cuidado, irmãos. Vigie, analise, seja prudente. Vá buscar aprender de Cristo, com Cristo, no Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então Jesus é o único caminho, o único meio de salvação para judeu, para grego ou para todos os que crêem nele. Paulo vai dizer isso. Porque tem gente pregando e dizendo que Jesus morreu só para os judeus. Mentira! Jesus trouxe o Evangelho para a humanidade conhecer o caminho por onde vai ser salvo, que o Evangelho informa. E o Evangelho é Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Seja qualquer um, judeu, grego, alemão, japonês, chinês, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu ou grego. Não é só judeu, judeu ou grego, ou seja, aquele que é judeu ou todos aqueles que também não são judeus. É para todo aquele que crê. Foi o próprio Jesus que disse isso, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar só para os judeus. Ele mandou pregar para todas as nações, para todas as pessoas. Aí ele disse, quem crê será salvo. Salvação é para quem crê nele, em Jesus, que é aonde o Evangelho nos conduz, nos mostra aí. Salvação não é para quem crê nas crendices de igreja, quem está vivendo dentro de igreja, dentro de religião. É para quem crê em Jesus e está andando na direção da doutrina dele, estando nele e a palavra dele em nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. E analisem o que vocês ouviram agora, porque é importante, tá? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém? Todos nós, membros do corpo de Cristo, que forma a Igreja de Deus universal, que está em todo o mundo, membros do corpo de Cristo que forma a igreja. É essa igreja que é a de Deus, que são pessoas a quem Jesus vem buscar, aquele que estiver firme e firmado, perseverando na doutrina dele e combatendo o bom combate da fé até acabar a carreira. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.